Oi, pessoal, gostoso de estar junto de novo num tema que assusta e que está muito nas conversas, porque os rumores das guerras, de guerra já estão presentes. Então, hoje, dia 25 de março de 22, nós vamos então encarar textos bíblicos, muita coisa eu vou ler, porque não tem como decorar, mas é necessário que as palavras estejam certinhas. Então, eu vou usar os textos bíblicos para explicar tudo o que é falado nos evangelhos sobre palavras de Jesus, o fim do mundo, que não é o mundo, não deixa, é o mundo velho. Sim, é o fim do mundo velho. E inicia o renovo que está preconizado no Apocalipse, e um novo céu e uma nova terra, ele já também começa a falar nas entrelinhas de tudo que está nos três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. João Evangelista escreve o seu evangelho tempos depois, usando outro tipo de enfoque, porque faltou nos outros três o enfoque do Espírito Jesus. Então, pode ser até que eu faça um levantamento desse diferencial. Mas então, de João Evangelista tem muito pouquinho. Então, como eu só vou usar os evangelhos e vou ler muitos trechos, eu não vou dar o endereço, porque o interesse que a gente tem dentro do divinismo é que cada um leia por si, sabendo, entendendo melhor e tendo um livro, repete quantas vezes você quiser, né? Você relê quantas vezes quiser. Então, conhecendo já muita coisa destrinchada, a leitura é muito mais fácil. Essa é a ideia, tá bom? Leiam os evangelhos. Não vou dizer em que capítulo está, não vou. Então, nós vamos iniciar por tudo aquilo que Jesus pronunciou, tudo aquilo que ele fez, milagres, que o povo chamava de milagre, tudo isso não é o foco de hoje, mas sim os avisos que ele deu antes, porque veja e repito sempre, Deus não faz nada sem avisar antes. Então, ele também, em certos momentos, avisa o que vai acontecer e para quem. E também não deixa de acrescentar conselhos. Isto é o papel de um espírito do tamanho dele, em direção, com muito carinho, aos demais da humanidade, que ele era o governador naquela época e, como ele mesmo diz, pintainhos embaixo da minha asa. Enfim, vou iniciar lendo então os trechos exatamente nesse sentido, sem dizer de qual evangelho peguei, ok? Então, ele fala às multidões por parábolas e nada faltava dizer, e ele sempre se expressava, porque tinha que ser cumprido o que o profeta disse. Abrirei em parábolas a minha boca, tornarei públicas coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo. Claro que o pessoal lá de trás não sabia, por exemplo, destas coisas que estão acontecendo agora, já iniciaram. E não podia ser falado com todos os detalhes, porque estava ainda muito distante. Então, ele usava parábolas para tudo. Quem pudesse entender, beleza, quem não, alguém explicaria, ou cada um entendia do seu tamanho. Então, o véu dos fatos escondidos, da realidade do mundo espiritual, ele já foi falando, derrame de dons, o Apocalipse, enfim.
Vou iniciar pela parábola do joio, e não sei se vocês sabem, joio e trigo são quase iguais, quase iguais. Batendo o olho, você não diz quem é quem, tem que chegar perto. E se você descobrir quem é naquele trigal, quem é o joio que está roubando forças do solo para crescer e não vai dar trigo, você, mesmo descobrindo, ninguém arranca, porque arrancando o joio, sai o trigo junto, morrem os dois. Então, por isso é que tem esta coisa de, na hora da colheita, quando vai arrancar tudo, separa o joio do trigo e queima, então voa a parábola. O joio e o trigo, ele diz bem a diferença que há entre os filhos de Deus para todo mundo se enxergar, tem melhores e tem piores dos comportamentos de cada um, entendam que não somos todos iguais. E ele se despediu da multidão, foi para casa, e os discípulos dele falaram: Mestre, explica para a gente como é essa parábola do joio. E ele falando: quem semeia boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, ele, Jesus, semeia a boa semente. Quem semeou antes no campo, que é o mundo, o campo que ele diz nesta parábola é o mundo inteiro. A boa semente são os filhos para a humanidade toda, ele já deixou aberto, é para o planeta inteiro. Mas há o joio, que são aqueles que trazem o maligno na cabeça, os rebeldes. Ele avisa que há. Então, quem semeia é aquele que é o chefe deles, o rebelde. O diabo, eu não sei se ele usou essa palavra, não. Colocaram na Bíblia, mas havia uma palavra na linguagem dele. A ceifa, a hora do corte, é exatamente estes momentos que nós vamos viver. Então, os ceifeiros são os anjos que vão promover todo este cenário que nos foi descrito. Mãe Maria viu em Fátima, João Evangelista descreveu no Apocalipse, no livro final. Então, o joio vai ser colhido na colheita e queimado no fogo. E está avisado, inclusive, que este dilúvio vai ser dilúvio final de fogo. E aí ele fala: assim será no fim do mundo, no mundo velho. Entendam que deste jeito acaba aqui. Daqui para frente, ele também fala como será. Então, o Filho do Homem e seus anjos ajuntarão todos os que são do seu reino, todos aqueles que servem de pedra de tropeço, aqueles que querem progredir, praticam a iniquidade, estes serão lançados no fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes. E os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Muito bem, então ele fala: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, estou avisando. Não faltou conselho, tá? Não faltou conselho. Para a gente, inclusive, prestar atenção. A mesma coisa, eu achei esta parábola muito interessante, porque ele fala da rede. A mesma coisa. No reino dos céus é semelhante, uma rede é lançada no mar e apanha todo tipo de peixes. E aí, quando ela vem cheia para a praia, os pescadores se assentam, separam em cestos os peixes bons, os peixes ruins são jogados fora, e assim será no fim do mundo, diz a parábola. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e vão lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Aí ele fala: vocês entenderam? E os discípulos disseram: entendemos. A gente percebe que em algum ponto tem uma sutileza
de explicar que pode haver uma prorrogação do início e uma acelerada no tempo de duração, por causa daqueles que, por causa dos acontecimentos, podem se arrepender e mudar de comportamento, e voltar ao comportamento esperado. Então, tem o aviso que será esperado este que se arrepende, na parábola da dracma, que é o dinheiro da época, a dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, desculpa, e perdeu uma, não varre sua casa com a candeia acesa, buscando com diligência, com muita atenção, aquela dracma, até encontrar? E quando ela encontra, será que ela não corre para as amigas e fala: fica feliz comigo, eu achei aquela dracma que eu tinha perdido. Então Jesus diz: é assim, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só que se arrependa e retorne. Quem entenda, quem ouve, entenda. Então, para demonstrar nessa linha o comportamento desejado, também ele dá muita indireta. Eu fui separando algumas, mas ele dá indireta quando, por exemplo, vieram crianças para conversar com ele e falam: sai, sai, sai daqui. E ele fala: espera aí. Não, não, quem são crianças? Vamos começar por aí. Crianças são aqueles seres que não, pequenininhas, que correm para alguém porque viram ali, sentiram um colo, um carinho. Criança não consegue mentir, pequenininhas. E aí ele diz assim: não há parte. Trouxeram então as crianças, porque as mães queriam que ele impusesse a mão nelas, né, e orasse. Ele disse: deixar vir a mim as criancinhas, não impeça, porque das tais é o reino de Deus. Não é que é criancinha que vai habitar, mas aquelas qualidades das crianças. A ingenuidade, a alegria pura. E aí ele completa: em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como criança e não sendo criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Então ele pega todas no colo, abraça, põe as mãos na cabeça, abençoa e saiu dali, mas deixou o recado. Então tem outro texto também que ele vai avisando tudo. Eu tenho batido muito nessa tecla, deixando vocês bem avisados. Quando forem ler, repara, tudo está avisado antes para demonstrar claramente que não cai um fio de cabelo sem que o céu saiba, não há nada sem que tenha havido uma programação severíssima, quando então, e Jesus, o próprio Jesus avisa: eu sei que eu vou desencarnar. Ele fala de um jeito que o pessoal fica: acho que eu não entendi. Ele sabia do futuro, não correu, honrou a dolorosa missão até o fim, sabendo que o resto da missão ele faria depois de desencarnado, e contou a parte que teria de cumprir também depois. Ou ele prediz a morte quando eles estão passando pela Galileia e não queria que ninguém visse, porque ele teria que entrar ali em Jerusalém na hora certa. E tem que estar tudo certinho como o Velho Testamento profetiza. Então, coloquem estas palavras nos vossos ouvidos. O Filho do Homem está para ser, ele é o Filho do Homem, é como se chamavam os iniciados. Está para ser entregue na mão dos homens que o matarão.
E quem não conhece esse vocabulário ficava perguntando a si mesmo: mas quem será esse filho do homem? Então, ele fala: quando este estiver, depois de 3 dias, ressuscitará. Aí é que eles ficam entendendo menos ainda e ficam: será que é ele? Será que ele está falando dele? E ficam tristes, né? Mas não estavam entendendo esse jeito de falar. Só quando lembrarem, era dele que ele estava falando mesmo. E eles estavam com medo até de perguntar e levar uma bronca, né? Aí teremos nós, será esse exemplo em mente quando vierem os dias de dor? Será que quando vierem os dias de dor, a gente vai lembrar que estava tudo avisado e que a gente sabia que passaria por isso? Tropeço, calamidades, tudo anunciado. E outra, não vai ser moleza, mas não vai ser moleza mesmo, principalmente no hemisfério norte. Agora que o sul está livre, não. Então, Jesus deixou sempre parábolas, porque vamos lembrar que tenho muito para vos dizer ainda, vós não podeis suportá-lo. Então, ele dava exemplos do dia a dia para ver os mais espertos pegavam. Ele, no Evangelho de João, ele fala muito eu sou. Quer dizer, João recupera, olha o jeito de eu falar João. João Evangelista fala muito das frases que ele pronunciava, dizendo de si próprio. Ele realçava a parte espiritual. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Tem muito eu sou. E esse porta das ovelhas remete e tudo aquilo que tem separação ovelhas e cabritos, e esses cabritos e ovelhas não são animais, ovelhas são mansas e os cabritos não param quietos e são rebeldes a serem pegos, enfim. E a porta, ele avisa, inclusive, que é estreita, por que relembra? Por que estreita? Porque não tem ajuda, ninguém, nem o pai ou a mãe poderão ajudar. E um filho entre pela porta dos céus. Cada um terá que se fazer sozinho, a porta pode ser muito estreita, só passa um. Então ele diz: eu sou a porta, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e sei disto porque as ovelhas não os ouviram. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, ou seja, eu vou dar o recado para todos. E alguém, se não, o ladrão não vem senão para roubar. Ou seja, veio para enganar, para pegar o dinheiro, nem que seja roubar teu tempo, falando, matar, destruir para pegar o que é teu, enfim. E ele diz: eu vim para que todos tenham vida, mas vida naquela que depois da desencarnação, vida depois da vida, cada vez mais vida. E alguém perguntou: mas então são poucos os que se salvam? E ele respondeu: batalhem por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, não poderão. Ele já vai chamando a atenção de que não é quando o dono da casa se tiver levantado para fechar a porta e vocês estando fora começarem a bater, Senhor, Senhor, ele vai abrir para dizer, ele não vai abrir, né? Ele vai falar do outro lado para aqueles que gritaram. Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que obrastes a iniquidade. Olha que aviso, todos aqueles que praticam a iniquidade, a maldade, a porta será fechada. Ali está o aviso. Ele vai dizer: choro e ranger dos dentes vos esperam, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Dá para ver.
mas vocês foram lançados fora. Muitos outros virão do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul, e vão se reclinar à mesa do reino de Deus. Pois há últimos que serão os primeiros, e os primeiros que serão últimos. Ou seja, há espíritos que são menores e que poderão chegar, e muitos maiores, insistindo no erro, não estarão presentes. Nessa explicação do eu sou, ainda escolhi, são vários. Eu escolhi a do bom pastor, nessa linguagem das ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu conheço o meu pai. Eu dou a minha vida, e ele deu a vida dele pelas ovelhas, de fato. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, não estão encarnadas, são maiores, não estão predispostas ou marcadas para vir, ou não estão ali naquele meio, não são deste aprisco. Mas a essas também me importa conduzir, e essas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. Olhem, prestem atenção à, à profecia. Haverá um só rebanho. Não vai haver mais separação. Um só pastor. Esta é a frase que nos remete para o futuro, para aqueles que sobrarem, para aqueles que estiverem no cômputo daqueles que restarão aqui no planeta. De textos, quando você começa a focar, que será? Tem mais texto que fala sobre fogo? Ouve este. Vim lançar fogo sobre a terra. E o que mais quero, que mais eu quero se já está aceso? Que fogo é este? Leiam o livro dos Atos na sequência dos Evangelhos, porque ele trouxe para todos, a partir daquele dia, os dons no dia do Pentecostes. E os dons se manifestaram com línguas de fogo descendo do céu. Ele próprio e os seus próprios discípulos andam por ali fazendo, praticando as suas mediunidades, fazendo maravilhas. E o que mais quero se já está aceso? Há um batismo em que hei de ser batizado, e como eu me angustio até que venha a cumprir-se. Vocês podem imaginar a ansiedade dele de acabar com a missão, de trazer os dons para toda a carne e ver que todos estão usando, se seguirem o conselho dele, usando os dons para a edificação. Mas isto agora está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão e ele está falando isto para Jerusalém. Os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados e derrubarão. A ti derrubarão e aos teus filhos que estiverem ali, e não deixarão em ti, Jerusalém, pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Isto vale para todos os lugares, mas ele está ali anunciando por onde andei, Jerusalém. Esse lamento vai para mais outros trechos, vou ler mais 3. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Vocês podem imaginar a dor dele e do mundo espiritual que escolheu a dedo enviados, lotados de dons. No Velho Testamento está cheio, que vieram para falar
qual seria a melhor opção. Falar dos dons, usar os dons para aconselhamento. Eles foram apedrejados, mortos. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos embaixo das asas. Tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tem também outras profecias do fim, quando ele estava sentado já no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, junto com Pedro, Tiago, João e André, sempre estava junto com estes. E eles perguntaram em particular: diga-nos, quando vão acontecer essas coisas? Que sinal a gente vai ter para saber que já está a tua vinda, que foi anunciada, eu virei, e o fim do mundo, que ele tinha acabado de descrever. Que sinal vai haver quando todas as coisas estiverem já no momento para se cumprir? Ele diga: olhai por vós mesmos, pois por minha causa vocês serão presos, perseguidos, entregues ao sinédrio, à sinagoga, serão açoitados. Também sereis levados aos cárceres e conduzidos às presenças dos reis e governadores por causa do meu nome. Hoje em dia está acontecendo isso. Hoje, 2022. Tem gente apanhando, preso, sendo assassinado, em nome disto. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Importa que olha esta frase. Importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Olha o trabalho que isto deu, porque pessoas tiveram que escrever os evangelhos, as epístolas, o Apocalipse, juntar todos os escritos do Velho Testamento, juntar num livro. Este livro é o mais espalhado por todo o planeta, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem os avisos todos ali. Em qualquer língua, ela foi traduzida para todos. Importa que o evangelho seja pregado em todas as nações. Você não leu, mas que teve na tua terra, a Bíblia teve. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não se preocupem com o que terão que falar. O que vos for dado naquela hora, falai, ou seja, não sois vós que falareis. Eu e outros seus anjos de guarda, o Espírito Santo, terá que falar. Não se preocupem, não precisa decorar nada. Agora, proponde, pois, em vossos corações, não premediteis como haveis de falar da vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria. Ou seja, eu, Jesus, vou trazer os dons. E através dos dons, tudo será falado conforme o necessário naquele momento. A nenhum de vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Virão as palavras certas. E aí vem que ele fala da destruição de Jerusalém, para a resposta daquela pergunta dos discípulos. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que é chegada a sua desolação. Os que estiverem dentro da cidade, se souberem desses textos, saiam. Os que estiverem no campo, não entra, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quando, pois,
virdes no lugar santo a abominação da desolação, entenda como puder, predita pelo profeta Daniel lá no Velho Testamento, que é uma das vidas de João Evangelista, de estar onde não deve estar, quem lê entenda, lá, estar onde não deve estar, onde está a desolação, abominação num lugar que é santo. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado, se os seus utensílios de casa estão lá embaixo, não desça. E da mesma forma, quem estiver no campo, não vá para lá. Ou seja, ele está avisando o jeitão, o cenário das coisas. E descrevendo, então, com mais detalhes, ele fala vários ais, e lembrai-vos da mulher de Ló. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Grande. Gera muito. O que significa isso? Grávidas naqueles dias. Pois então vamos recordar que uma bomba atômica queima sem ter fogo, ela queima. A pessoa fica doente e por dentro vai sendo comida por fogo. Muitos vão ter os seus bebês das grávidas, pode ser que alguém nasça com algum defeito, porque está previsto isso. São aqueles que terão que sobrar, mas ainda têm alguma coisa a pagar. Temos todos nós o dever de cuidar com muito amor destes, das grávidas e que estão amamentando naqueles dias, porque ela não vai poder mais amamentar, vai estar contaminada e o bebê não pode estar amamentando, contaminado. Orai para que vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra o povo. Sabia de uma coisa? Que a grande mãe Maria falou a mesma coisa para aquelas crianças em Fátima. As profecias de Fátima trazem esse fator, que vai ser num fim de semana de inverno. E ela até fala, cuidem de terem velas, porque não vai ter luz por causa dos fatores atômicos, vai encobrir o sol e tudo mais. Então, inverno e fim de semana, isto vale para o hemisfério norte. Para quem mora no hemisfério sul, será verão, fim de semana também. E durará 3 dias, na verdade, porque essa movimentação de placas que vai haver, fundo de terra, fundo de mar virando montanha e montanha indo para o fundo do mar, essas placas mexe terremoto grande e tal, tsunami e acaba, porque elas acomodam. Mas grande angústia na terra, vocês concordam? Isso tudo vai fazer angústia? Coloca no lugar desse povo. Cairão no fio da espada todos aqueles, e para todas as nações serão levados cativos, aqueles que são rebeldes. Isso não vale para a terra de Fátima, isso não vale para Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios são aqueles que não são de lá, até que o tempo destes se completem. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e vão ser mortos. Sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome, e até pelos pais, irmãos, parentes, porque tem por aí premiação, entrega, quem é da doutrina do caminho, quem é de Deus. Não se perderá um fio da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Ou seja, o convite é:
Não ligue, não importe-se com nada. Ai, nossa, mas e se eu desencarnar? Vai ser recolhido imediatamente, não vai nem perceber que desencarnou. Quando abrir o olho, está do outro lado já e chamado para trabalhar. Então, como serão o princípio das dores? O princípio, lembra que eles pediram sinais? O princípio das dores será: escutem falar de guerra, rumores de guerra. Olhem e não vos perturbeis, porque é forçoso que isto aconteça, mas isto ainda não é o fim. Guerra ainda não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. A coisa vai ser feia. Nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, se é que já não está, se vocês têm assistido notícias profundas, tem muito lugar já com muita fome. Pestes, ah, nossa, a Covid, mas fica o Covid. Tem muitas pestes que ainda vão vir. Umas piores, que o homem não tem o controle, que o mundo espiritual já avisou, não toque. Não toque. Pode ser teu filho, não toque. Quando aparecer. Ah, vem vindo tempos cabeludos. Mas terremotos em vários lugares, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Sobre a terra haverá angústia nas nações, perplexidade pelo bramido do mar. Quem é que não fica perplexo com a chegada de um tsunami gigantesco? Perplexidade pelo mar e das ondas, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair uns aos outros, mutuamente se odiarão, vai ter muito ódio. Cuidado, não entra nessa. Filhos vão se levantar contra os pais contra filhos, vão surgir falsos profetas dizendo isso ou aquilo. Deus é o foco. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Isso o mundo espiritual fica muito triste, porque vai ter tanta dor, vai ter tanta gente ouvindo tanta coisa, que o espírito, por mais lindo que ele seja e amoroso, ele escolhe, vou ficar na minha, não vou chegar perto de tudo isso. Enfim, mas quem perseverar até o fim, de novo pela segunda vez, será salvo. Fiquem de sobreaviso. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e falarei isso, falarei aquilo. Se alguém disser eis aqui o Cristo, não acredite não, porque vão fazer de um jeito que até os escolhidos podem ser enganados. Veja que eu estou avisando vocês que pode acontecer isso, Jesus fala. Eis que ele está no deserto, não vá no deserto atrás, não vá. Eis que ele está no interior daquela casa, não vá, não vá. O tempo é chegado, não vai atrás desses. E ele deixa bem claro, assim como o relâmpago sai do Oriente, atravessa o céu e vai para o Ocidente, dia de tempestade de relâmpago é assim, não é? Você fica olhando, cruza de norte a sul também, claro, mas tem uns que nascem daqui e vão para lá. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vai haver uma aparição para termos certeza de que as profecias vão se cumprir, estão se cumprindo. Quando estas coisas acontecerem, é hora de ficar feliz. Levanta, ergue a tua cabeça, porque a vossa redenção já está próxima, está no fim. E tudo isso que ele está falando, este evangelho, que significa essas boas novas, serão pregadas no mundo inteiro em testemunho de todas as nações. Isto será o fim.
o fim não do mundo, mas sim do mundo velho, o fim de tudo aquilo de separação de cabritos e ovelhas que nós sabemos por comunicações que há dois planetas novinhos, novinhos, idade da pedra, que estão esperando esses cabritos saírem daqui, irem morar lá. Não vai dar para eles ficarem aqui, continuarem aqui, porque haverá esse salto de energia, esse salto de modo de ser por causa da obediência aos padrões divinos. Então, estes que são rebeldes vão morar ali e começar de novo. É Deus cuidando dos pintainhos. Começa de novo. Qual é o pai que não vê um filho cair, que não fala, levanta, filho, levanta. O filho fica, me ajuda, me ajuda. O bom pai espera que ele levante sozinho para aprender a andar rápido, não é assim? Então, ele fala do arrebatamento. Na televisão eu vi um japonês numa comemoração das datas que o Japão comemora quando caíram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Este japonês falou na televisão. Eu e meu amigo foi no meio-dia, né? Quase meio-dia. Eu e meu amigo nos sentamos na escada para acabamos de comer para conversar. E vimos aquela coisa cair do céu e o estrondo. Meu cabelo caiu na hora, porque não sei se sabem, quando a gente passa um susto muito grande, o cabelo cai. Meu cabelo, e ele dando na entrevista, quando eu me virei para conversar com o meu amigo, só tinha restado uma sombra dele nos 3 degraus que ele ocupava com a perna, com a cabeça. Exatamente o que está escrito aqui. Quer ver? Naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Exatamente o que esse japonês descreveu. E outros, mas esse eu ouvi ele falando. Estando dois homens no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e outra deixada. O que é isso? A afinidade com a ficarei ou serei, tenho que desencarnar. É o comportamento, é a moral, é a luz interna que faz essa diferença. Água fluida, já foi avisado, vai ajudar demais, mas é o comportamento. E aí perguntaram, onde, Senhor, vai ser isso? Ele falou, onde tiver um corpo, ali estarão abutres. Ou seja, onde tem corpo no planeta inteiro. Onde tiver um corpo, ali haverá abutres. E, para completar, ele fala, entendam a parábola da figueira, que vocês acabam sabendo que vem vindo o verão, porque a figueira seca lá na região deles, seca, perde todas as folhas, e brotinhos, bolotinhas já de brotinhos, mostram, está chegando o verão. Ou seja, é a primavera, vem vindo o verão. Desta mesma forma, quando vocês virem esta coisa, sabei que ele está próximo, está na porta. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração. Então, esta geração que vai passar assistindo tudo isso, também verá o fim. Volto a dizer, deverá ser muito rápido. Na verdade, vos digo, dessa geração não passará, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Aí eles perguntaram quando será? E ele responde, aquele dia e aquela hora, ele até avisa, está próximo, está quase nas portas. Passará o céu e a terra, minhas palavras não vão passar, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus.
E ele já deixa bem avisado que não adianta: "Ah, eu sonhei com a data tal". Não, ninguém sabe, nem o filho, só o pai. Por quê? Porque as coisas acontecerão quando tudo atingir um ápice de má vibração. Chega. Quando Deus disser: "Este planeta chegou no topo de má vibração, de desrespeito a ele", é chegada a hora. Então ele fala assim: "Veja como foi nos dias de Noé, também será assim a vinda do Filho do Homem", porque ele, nos dias anteriores ao dilúvio, Noé avisou todos. Ele ele foi para tudo quanto é lugar, de barco, de camelo, avisando. Todo mundo continuava comendo, bebendo, se casando, até o dia que o Noé, quietinho, entrou na arca, porque todo mundo riu da arca que ele fez. Ele entrou na arca, ninguém percebeu. Quando chegou o dilúvio, quando chegou o dilúvio, Noé saiu com a barca e todos foram pegos pelo aguaceiro. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem conhece, se precaver. Então, eu vou começar a contar para vocês os conselhos que ele dá. Antes disso, ele falava: veja como foi nos dias de Ló. Todo mundo comia, bebia, comprava, vendia, plantava, construía casas. E no dia que Ló saiu de Sodoma, porque tinha sido avisado que aquilo estava um horror de imoralidade, choveu fogo do céu, não sobrou quase nada, e enxofre, e foi tudo destruído. Assim será no dia que o Filho do Homem vai se manifestar. Aí, conselhos. Olhai por vós mesmos e não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, ou seja, cuidado com o materialismo. E aquele dia chegue de improviso, perdão, como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em tempo todo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que vão acontecer e que estes que estão se cuidando estejam de pé quando o Filho do Homem aparecer e eles possam estar na presença dele. Outra coisa que ele dá de conselho, eu acho esta ótima e preciso explicar para vocês entenderem a simbologia. No reino dos céus será a mesma coisa. 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram de encontro ao noivo. Na Bíblia tem muitas passagens que falam de casamento da noiva, principalmente no Apocalipse, a noiva ataviada, enfeitada, o noivo é aquele que vai de encontro com a noiva, que é o espírito da verdade. É feminino, a verdade é feminina. E noivo é aquele que vai se casar com a verdade, que vai escolher a verdade. Tudo que é mentira vai ficar para trás. Tudo que é insensato, malévolo, rebelde. Dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, e as insensatas não levaram azeite para as suas. Vocês conhecem aquelas coisinhas que acende com azeite? É bom conhecer, porque nós vamos passar tempos de escuridão. Então, aquelas lampadinhas que acende com um fio de barbante. Então, elas estavam esperando o noivo, esperando, chegou a noite e foram dormir. Aí gritaram: eis aí o noivo que chega. Tudo isso é uma parábola.
vamos ao encontro dele. Aí as prudentes pegaram, tinham azeite para acender sua lamparina e prepararam as lâmpadas delas, e as outras que não tinham o óleo para acender, falaram, dá para nós? Elas falaram, claro que não. Se eu der um tanto para vocês, não vai chegar para nós e para vocês, então vai para quem vende, vai lá e compra. E elas, então, com a lamparina, foram em direção ao noivo e a porta se fechou. E quando chegaram as outras, bateram na porta de novo. Senhor, Senhor, e ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, e que o Filho do Homem virá. De novo, então, eu vou explicar. Todos nós somos aqueles que não conhecemos nada do mundo espiritual quando a gente nasce. O cérebro é novo, temos nosso histórico para trás. A favor ou contra, mas não importa, para todos a verdade será apresentada, as verdades divinas, o comportamento moral, o uso sadio dos dons, tudo isso está fartamente colocado. Isto é o óleo que ilumina o Filho de Deus de dentro para fora. O comportamento sadio, moral, ético, vergonha na cara, amoroso perante os outros, tudo isso é muito falado. A Bíblia inteira, aliás, né? Então é isso que eles consideram o óleo que te faz brilhar, a que nos faz brilhar. Então, que a gente não seja imprudente, porque quando chegar a hora, temos que estar prontos. Esta parábola tem isso, eles usam muito, lamparina e óleo. E aí, então, esse é o último conselho, tem a descrição da grande tribulação. Estamos terminando. Haverá uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Na verdade, já houve 5 dilúvios, geleira, dilúvio de gelo, de água, mas como este de fogo nunca igual, porque desta vez haverá essa separação e muitos espíritos seguirão para aqueles outros planos, aqueles planetas novinhos, né? Nem jamais novamente haverá uma tribulação como essa. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Ou seja, foi dado um tempo. É sutil, mas foi dado um tempo que as coisas vieram devagar, não sei se perceberam. Muita gente tem acordado agora. Opa, quem tem a minha idade, por exemplo, nunca viu tanto terremoto. Você pode olhar para trás, nunca teve tanto. Tsunami, não, nunca. Sinais que estão acontecendo, então muita gente está acordando com isto, com a vontade íntima de desejo de conhecer o que há no mundo espiritual. Informação não falta. E ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou os dias, porque também, se demorar demais, olha como é, tenho que abreviar para que alguns que estejam esperando o tempo de arrepender se arrependam, mas também não posso estender, porque os que estão fazendo tudo o que deve, por que tem que ficar sofrendo no meio dos que estão cometendo todas essas atrocidades? Então, logo depois da tribulação, ouça os sinais e depois vocês vão poder ler tudo isso no Apocalipse, que foi mostrado em evidência para João Evangelista, muitos anos depois. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Sim, grandes terremotos e grandes vulcões, quando hoje em dia a gente vê, no Chile aconteceu, lá no norte da Europa aconteceu que jorrou tanta areia, tanta coisa saiu dos grandes vulcões que tampou de fato.
o céu de dia e de noite. Então, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão, ou seja, o céu vai ficar tão cheio de cinzas que isto vai acontecer e os poderes que estão no céu serão abalados. Os homens vão desfalecer de tanto terror, pela expectação de coisas que ainda vão vir no mundo, porque os poderes do céu serão abalados. E aparecerá no céu o sinal de Jesus, o Filho do Homem. Se ele foi aquele que ajudou a formar o planeta, se ele foi aquele que veio trazer o exemplo para nós, por que não ele vir para dizer: estou aqui, vocês são os pintainhos que eu quis recolher. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com todo poder e glória. Um sinal nos céus haverá. E todos os anjos com ele se assentarão no trono, ou seja, vão aparecer também outros que são os que trabalharam com ele o tempo inteiro. Anjos do céu, o pessoal tem mania de dar nome, é arcanjo, é anjo, é mestre ascensionado, são espíritos que estão infusos, que a gente não chegou a conhecer, tantos que já estão em patamares tão lindos, trabalhando juntos por esse momento que vai acontecer. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem na sua direita: bem-vindos, vinde, filhos do meu pai, vocês têm por herança o reino, que está preparado desde a sua fundação, os melhores céus. Porque eu tive fome e vocês me deram o que comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, vocês me acolheram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu adoeci, vocês me visitaram. Eu estava na prisão, vocês também foram me ver. E os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que fizemos tudo isso? E ele respondeu: em verdade vos digo que vocês fizeram tudo isto a um dos meus irmãos. Não a mim, mas os meus irmãos. Os pequeninos. Quando fizeram os pequeninos, foi a mim que fizeram. E também para os que estão na esquerda, ele vai dizer tudo aquilo: apartai-vos de mim, malditos, irão para o fogo do eterno. Fogo eterno no sentido de, depois desse dilúvio, não vai ter mais espaço neste planeta. Não é que esses espíritos vão ficar numa fogueira para sempre, não. Vão ter que pagar por cada ceitil do que fizeram. Serão expulsos, ali recomeçarão tudo do começo. Aqui com tanto progresso e lá tendo que reaprender tudo. Mas está tudo preparado para estes que cometeram o mal, porque eu tive fome e você não me deu de comer. E daí por diante, tive sede, você não me deu de beber. Eu fui expulso por uma guerra, você não me acolheu. E ele responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer qualquer coisa a um dos meus mais pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. Chamando a atenção de todos para a conduta amorosa, não importa a raça quem seja. E estes irão, que não fizeram nada, irão para o castigo, ou seja, perderão a chance de morar por aqui. E os justos seguirão a vida neste planeta, que terão esta elevação de luz e glória. Vamos caprichar.